E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série de matemática aqui no canal que se chama Noções de Matemática. O objetivo aqui é ser o mais direto ao ponto possível, porque é notória a quantidade de estudantes que ficam presos na matemática básica e nunca evoluem nessa disciplina, o que faz com que você atrase conteúdos do vestibular, escola e até mesmo na faculdade, caso você tenha ingressado em algum curso de ensino superior relacionado a áreas de exatas, ok? Primeiramente, eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre um número e um numeral. Essa questão pode parecer meio besta a princípio, mas entender esses detalhes é algo importante na matemática. Cara, um número é a ideia de uma quantidade, independentemente da forma como é escrito. Por exemplo, eu imagino aqui 5 ovelhas, certo? Eu tenho na minha mente desenhado essas 5 ovelhas, mas eu não tenho, vamos dizer aqui que eu não tenho um símbolo para representar essa quantidade. Então, o que eu posso fazer no máximo é desenhar essas ovelhas de acordo com a quantidade que eu tenho na minha mente. Agora, isso é o número. Quando nós escrevemos esse símbolo aqui, nós temos um numeral, certo? Que representa a quantidade. A palavra 5 também representa essa mesma quantidade e a letra V maiúscula representa a mesma quantidade 5, só que nos algarismos romanos, ok? Então aqui nós já vimos formas diferentes de representar uma mesma quantidade. Esses símbolos são os numerais. Nas primeiras civilizações que utilizaram sistema de contagem, e aqui eu estou falando de Mesopotâmia e Egito, eram utilizados métodos muito simples como marcas em ossos, pedras e tábuas de argila. E com o decorrer do tempo, esses sistemas evoluíram para algo mais organizado. E um exemplo dessa evolução é o sistema indo-arábico que nós usamos até hoje para representar todos os números, né? E é o sistema de 10 algarismos, né? Que vai do 0 ao 9, e assim a gente consegue formular todos os outros números. Nesse slide eu trouxe para vocês, né, essa tábua de argila e alguns ossos aqui, né? São 2 ossos com algumas marcas neles que representavam essa contagem, ok? Agora falando um pouco sobre o sistema de numeração romano, esse sistema utiliza 7 letras maiúsculas do alfabeto latino para representar os números. Então, anteriormente eu citei o sistema indo-arábico, que utiliza 10 algarismos para representar os números, e vemos nesse aqui, podemos traçar um paralelo, que são espécies de algarismos, né? Essas letras se comportam como algarismos que podem formar outros números, certo? Seguindo algumas regras que eu já vou falar para vocês. Nessa tabela nós temos as 7 letras do alfabeto latino que eram utilizadas para representar alguns números, ok? O I sendo equivalente a 1, o V equivalente a 5, o X equivalente a 10, o L a 50 e assim por diante até chegar aqui no 1000. Pontos importantes a respeito do sistema de numeração romano. Ele é subtrativo e aditivo. Como assim? Observando aqui o 4, a gente percebe que ele é representado da seguinte forma. O I, que é equivalente a 1, seguido do V, que é equivalente a 5. Tendo um número menor precedendo o outro maior, significa que eu devo subtraí-lo desse número maior. V5, 1, V5 e o I é 1, então o resultado só pode ser 4. E o contrário disso, quando um número maior precede um menor, a gente deve adicioná-los um ao outro para formar um novo número. O V sendo 5 e o I sendo o 1, adicionamos ambos e chegamos no 6. Beleza, agora vamos falar do sistema de numeração decimal, que no fim das contas é o que nos interessa, né? É um sistema posicional de base 10, que utiliza 10 algarismos para representar qualquer quantidade. O que eu quero dizer com posicional é que dependendo da posição que esse algarismo está no número, ele possui diferentes valores. Por exemplo, a gente sabe que o 5 é maior que o 4 e o 5 também é maior que o 3. Só que nesse caso do número 345, esse 3 não é 3, certo? Ele representa 300 porque ele está na casa das centenas. Esse 4 não é apenas um 4, ele é um 40 porque ocupa a posição das dezenas. Então eu tenho 4 dezenas. 10 vezes 4, 40. São 4 dezenas. E o 5 representa o próprio 5, porque ele ocupa a posição das unidades. A essas posições a gente dá o nome de ordem, né? Então o mais correto aqui é falar o 5 ocupa a ordem das unidades, o 4 ocupa a ordem das dezenas e o 3 ocupa a ordem das centenas. Agora eu vou aproveitar para trazer um conceito importante da matemática, que é o da decomposição. Decompor um número nada mais é do que separar em partes menores com base no valor
valor posicional de cada algarismo. Decompondo esse 345, a gente tem 300, porque são 3 centenas, 3 vezes 100. 300, a gente tem o 300 mais 4 dezenas, 40, mais 5 unidades. 300 mais 40 mais 5, a gente chega a essa resposta, 345. Então, isso é decompor o número. Partindo para um número maior, agora com o número 7.450, podemos ver um novo agrupamento surgindo. Isso significa a presença de mais uma classe nesse número, porque a gente tem a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Só que além dessas ordens, eu também tenho a presença desse outro 7 aqui, separado por esse ponto, ok? Isso significa que eu tenho uma classe nova. O que é classe? A classe é um agrupamento das 3 ordens, unidades, dezenas e centenas. Assim como surge uma nova casa quando eu extrapolo o limite de 9 unidades em uma ordem, o mesmo acontece com as classes. Então, se eu extrapolar o limite da casa das centenas, uma nova ordem aparece. Funciona dessa forma, pessoal. Se eu tenho o número 1, e eu adiciono uma nova unidade a esse 1, ele agora é o 2, correto? Agora, se eu adiciono mais uma unidade a esse 2, ele deixa de ser 2. Ele se torna agora o 3. Se eu adiciono mais outra unidade a esse 3, ele se torna o 4. Isso vai acontecer até a gente chegar no 9. Quando eu chego no 9, ao adicionar uma nova unidade, eu extrapolo a ordem da unidade e tenho agora a ordem das dezenas. Então, fica dessa forma aqui. Não tenho apenas agora a ordem da unidade. Tenho a unidade e tenho a dezena. Se eu fizer o mesmo processo de adicionar uma unidade neste 1 aqui até extrapolar, chegar no 9, né? E adicionar mais um, extrapolar, aí eu vou ter a casa das centenas. E ficaria dessa forma aqui. Ok, dessa forma. Agora, se eu só tenho essas 3 ordens, se eu extrapolar a ordem das centenas, eu vou chegar até uma nova classe, que é a classe do milhar. Ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Eu teria a unidade, a dezena, a centena e, por fim, a unidade de milhar. Dessa forma, à medida que eu for extrapolando esses valores dessas casas, eu vou ter o aparecimento de novas ordens e a cada classe que for extrapolada, eu vou ter uma nova. E eu vou mostrar isso no próximo slide para ficar mais claro. Agora eu vou decompor esse número aqui para mostrar para vocês mais uma vez um exemplo de decomposição. Então, 7.450 vai ser a mesma coisa que 7.000 mais 400 mais 50 mais o 0, ok? Porque o 7, ele não é apenas o 7, ele representa 7 unidades de milhar. Então, 1.000 vezes 7, a gente chega aos 7.000. O 4 representa aqui, aliás, possui o valor 400, o 5 possui o valor de 50 e o 0 só está para representar um vazio, ok? Nesse terceiro número, a gente vê o aparecimento de uma nova classe, que é a classe do milhão, ok? Então, temos o 9 aqui como uma unidade, o 5 como uma dezena, o 8 como uma centena. Extrapolei essa classe, aí eu tenho a unidade de milhar, dezena de milhar, a centena de milhar. Extrapolando essa classe, nós temos a unidade de milhão, ok? E exemplificando novamente a decomposição, nós vamos ter o 3 representando 3 milhões, ok? O 7, 700 mil, o 2, 20 mil, o 4, 4.000, 8, 800, o 5, 50 e o 9 ele próprio, né? Somando todos esses valores, eu chego a esse número. 3.724.859. Pessoal, chegamos ao fim, né, dessa nossa primeira aula. Quero agradecer para quem ficou até agora. Se você tiver interesse, se inscreva para acompanhar as próximas aulas que serão lançadas. E é isso. Valeu!